Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Saúde desta quinta-feira. Que bom que você está aqui conosco para a gente falar hoje sobre um tema que é muito importante. A gente vai falar sobre cuidados com os olhos, cuidados com a saúde ocular. E fica aqui com a gente porque vai ter muita dica legal, vai ter muita informação importante e quem vai conversar comigo, quem vai bater um papo comigo hoje aqui na NGTV é ela, a Giovana Sacchetti. Giovana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Ali. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui também com vocês para a gente falar sobre esse tema que é tão especial. Gente, a Giovana, ela é técnica óptica, então ela trabalha há muitos anos, né, nessa área e ela tem informações importantíssimas. E a primeira delas, que a gente já vai começar falando, já que temos flores, estamos aqui na estação da primavera, é justamente sobre as alergias que acontecem muito e que acometem muito os olhos das pessoas, né? Pelo menos para mim, para minha família, para minha mãe, principalmente, é o que acontece. Começa coçando o olho, né? Exatamente. Pode coçar o olho? Então, eu sempre brinco que o olho a gente deve coçar com o cotovelo, Ali. Porque eu sei que é um hábito, mas esse é um hábito que não é negociável. Não deve se coçar o olho. A partir do momento que a gente coça o olho, nós podemos, além de aumentar a irritação, que a tendência realmente é de aumentar a irritação ali conforme a gente fica friccionando o olho, pode causar muitos outros problemas, aumentar a necessidade do uso de óculos, inclusive, pode provocar um astigmatismo, um ceratocone, que é quando a córnea ela vai ficando justamente no formato de um cone. Inclusive, pode levar ao descolamento da retina, e o descolamento da retina é algo muito perigoso, que ele pode, inclusive, levar à cegueira quando não conseguido tratar de forma mais precoce. Então, não se deve coçar o olho. Existem outras alternativas, uso de colírios específicos, lubrificantes específicos para cada caso. Por isso que eu indico sempre para quem sofre com alergias, procurar um oftalmologista para ver realmente o que pode ser feito para diminuir esse sintoma que realmente acaba incomodando. A questão da hidratação ocular, ela ajuda, atrapalha, interfere nessa questão também? Por que ela é importante? Por que é importante manter a hidratação ocular? Nosso olho ele precisa se manter lubrificado, né? A lágrima ela é uma grande aliada do nosso olho, que é justamente o que vai causar mais conforto óptico e melhorar a acuidade visual. Então, a hidratação ocular ela é sim muito importante. Quando a gente fala de hidratação ocular, a gente fala aqui também hidratação do corpo, né? Sobre o consumo de água, que também é muito importante, ele vai influenciar. Aí entra a questão do uso de telas, lente de contato, ar-condicionado, ambientes mais secos. Então, essa hidratação ela precisa sim ser mantida. E aí, novamente, entra essa questão da importância de procurar um oftalmologista quando sente que o olho está ficando mais ressecado, está com dificuldade de enxergar, porque o olho seco pode muitas vezes provocar uma dificuldade na própria visão. Então, às vezes, não é nem caso de usar óculos, é só lubrificar os olhos mesmo. E é importante ficar atento a esses sinais, né? Fadiga ocular, cansaço. Quando a visão começa a ficar embaçada, pode ser só realmente a questão da lubrificação. E o conforto visual? O que ele é e, enfim, o que é necessário para ter um conforto visual? Aqui eu posso fazer uma outra pergunta, né? Como seria para você não enxergar? Fecha os olhos na sinaleira, por exemplo. Você fica totalmente às cegas, literalmente, né? Então, só que a cegueira, em muitos casos, ela já dá sinais antes. Ela já começa com sinais muito sutis. Muitas vezes a gente acha, por exemplo, que a gente deve ir no oftalmologista quando não está enxergando legal. Está com dificuldade de enxergar para longe, está com dificuldade de leitura, que eu brinco sempre que a partir dos 40 anos o braço ele começa a ficar curto, né? Tem que ir afastando cada vez mais para ter nitidez. E, na verdade, são sintomas.
Só que não é só aqui que a gente deve procurar ajuda médica, né? O conforto visual ele está diretamente associado ao quanto a gente cuida da visão com prevenção, com uma consulta regular, evitando realmente ali deixar que o problema se agrave para ir procurar esse auxílio. Muito importante, então, pessoal. Olha, antes de você começar a sentir todos esses sintomas, a fadiga, inclusive, procura um oftalmologista, com certeza, vai ajudar muito. A questão do filtro azul, o filtro de luz, enfim, ele realmente funciona? Por que ele é importante, ele não é importante? Enfim, devo usar, não devo usar? Eu costumo falar sempre aqui que a gente tem que ter muito em mente, quando a gente vai fazer um óculos, que não é só o grau que vai no óculos, que é o que vai dar o conforto. Muitas vezes, um grau ele não é uma dioptria tão considerável a ponto de realmente dar o conforto necessário. Então, os tratamentos nas lentes são a diferença, é o que realmente vai fazer a diferença. Quando a gente fala do filtro para luz azul, está muito na moda agora falar sobre o filtro para luz azul, inclusive os teus óculos possuem, os meus óculos possuem. A gente precisa entender o que é esse filtro. A luz azul violeta ela é uma luz emitida pelos aparelhos eletrônicos, telas de celular, tablet, notebook, televisão, pelas luzes de LED, e ele é emitido em excesso pelo sol. Então, o sol ainda ele é o nosso maior vilão. Quando a gente fala em lentes com filtro para luz azul, aqui há muitos estudos que estão sendo realizados. Eu tenho acompanhado de perto todos eles. Mas, ao mesmo tempo, independente se o filtro para luz azul vai filtrar, não vai filtrar, ainda há muitas controvérsias. Alguns estudos dizem que ele não chega a filtrar o suficiente para alterar, por exemplo, o hormônio responsável pelo controle do sono. Mas eu trabalho muito com a questão da prática. Então, eu procuro sempre buscar saber dos meus pacientes na prática. Resolveu para você? Sentiu mais conforto? Sim. Então, ela é uma lente que ela vai realmente dar um conforto visual maior. Portanto, eu indico sempre para quem passa muito tempo em frente às telas, já que a gente já está exposto o tempo todo, não tem como fugir, para pelo menos ter um conforto, sentir realmente o olho mais descansado ali ao longo do dia. A Gi falou agora, então, sobre o uso de telas, né? O que o uso de telas interfere na questão da saúde óptica? Tudo. E aqui não necessariamente só a tela. A tela, a gente tem a luz azul, ainda realmente há esses estudos do quanto eles estão prejudicando a visão, mas quando a gente fala de tela, a gente está falando de uma visão aproximada, né? Antes a gente tinha a televisão, ficava mais longe, agora a gente já aproximou muitos objetos. A gente trouxe para o computador, trouxe para o notebook, trouxe para o celular. Então, está ficando cada vez mais próximo. A partir do momento que a gente aproxima os objetos, a gente está realmente exercitando mais a nossa visão de perto e a de longe. Como que está? A gente teve ali na pandemia, por exemplo, um aumento significativo dos trabalhos em home office. As pessoas, elas passaram a ficar muito mais tempo em ambientes fechados. Isso fez com que elas parassem de dirigir, de fazer atividades ao ar livre. As crianças, principalmente, vieram para dentro de casa, vieram para o tablet, para o celular e pararam de exercitar essa visão de longe. Então, a gente teve um aumento de 2020 para 2023, saltou de 13% para 37% o aumento da miopia. E se continuar da forma que está, a Organização Mundial da Saúde já prevê que até 2050, metade da população mundial vai ser míope. Uau, que dado significativo, né, pessoal? Porque não consegue se mensurar o quanto a pandemia, claro, é um reflexo da pandemia, mas o quanto essa enclausuração, né, esse ficar em casa, estar em casa, pode ter prejudicado realmente em todos os sentidos, não só psicológico, como a gente pode ver que a gente fala agora. E falando um pouquinho sobre essa questão de filtros também, você falou que o sol emite essa luz azul.
qual que é a importância de usar, então, óculos solar, óculos de sol? Os óculos de proteção solar, que eu brinco que eles não são só óculos de sol, né? A gente deve usar óculos, inclusive, em dias nublados. O óculos de proteção solar, além de proteger da radiação, e aqui entra o parênteses, né? A gente fala tanto sobre o uso do filtro solar, não sair de casa sem usar filtro solar, e os nossos olhos eles estão totalmente expostos a essa mesma radiação. E o óculos de sol ele é prevenção à cegueira, porque além de proteger nossos olhos do vento, da poeira, da luz excessiva, da radiação, a gente também está trazendo um conforto visual e evitando problemas que podem ser agravados, como o glaucoma e a catarata, por exemplo. Então, o uso do óculos de sol ele é sim indispensável. Desde a primeira infância, é importante educar os bebês, as crianças pequenas já a fazer o uso do óculos de sol, inclusive em dias nublados, porque os dias nublados também emitem radiação. Existem hoje lentes cosméticas, que são lentes mais clarinhas, extremamente confortáveis, que vão dar o conforto necessário e a proteção adequada também. Aqui vale a gente fazer outro parênteses sobre a importância de óculos de proteção solar com proteção. É importante que se atente a que realmente sejam óculos com lentes de qualidade, porque o nosso olho, eu brinco sempre, antes de usar óculos, aqueles óculos de 20, 30 reais, né? Que qualidade que vai ter um óculos desses? Então, antes de usar um óculos desses, eu sugiro, então, não usar nada, porque o nosso olho ele é maravilhoso e ele mesmo vai fazer com que haja o mínimo de passagem de luz possível, que é quando a nossa pupila fica pequenininha, né? Se a gente pegar um olho de gato, por exemplo, na luz a gente vai notar que a pupila dele está bem pequenininha. E em ambientes com pouca luz, ela vai dilatar, então vai haver mais passagem de luz. Quando a gente coloca uma lente solar na frente dos nossos olhos, é exatamente isso que acontece. Nosso olho ele entende assim, agora eu posso descansar. E a pupila vai dilatar e vai haver mais passagem de luz. Se não houver a proteção adequada, automaticamente vai haver mais passagem também do que é nocivo para a saúde ocular. Então, eu não posso escolher qualquer óculos de sol e, enfim, né, comprar em qualquer lugar. Eu preciso ter essa garantia da proteção. Exatamente. As óticas todas são obrigadas a atender os padrões de qualidade. Lentes com 100% de proteção, além de curvas corrigidas e também serem livres de prismas, que é o que vai causar justamente um conforto visual maior. Dentre os mitos e verdades sobre o óculos de sol, então, a lente mais escura protege mais do que a lente mais clara? Não necessariamente. Ela pode sim dar um conforto visual a quem tem, por exemplo, uma sensação de fotofobia maior. Tem mais sensibilidade à luz. Então, a lente escura, nesse caso, ela é mais confortável. Meu caso particular, que sou míope, dentro do carro, uma lente escura vai me incomodar, vai me atrapalhar. Então, eu prefiro usar uma lente mais clarinha. Vai ter a mesma proteção, mas ela, para o meu caso, vai ser uma lente mais confortável. Então, lentes, elas vão ter a mesma proteção, tanto as lentes cosméticas, que são essas mais claras, quanto as lentes mais escuras. O que vai mudar aqui é se ela é polarizada ou não. As lentes polarizadas, elas possuem um filtro, um antirreflexo na massa interna da lente. Então, ele vai proporcionar um contraste maior. Para quem dirige, é a minha indicação, inclusive, optar por lentes polarizadas. E o óculos de sol é só para quem tem olho claro, que nem eu, assim, que é muito difícil passar pelo sol sem ficar, né, fechando o olho? Ou quem tem olho escuro também precisa usar? Quem tem olho escuro deve usar da mesma forma. É outro mito, né? O olho claro, não necessariamente ele vai ser todos os casos que vai ter mais sensibilidade. Muitos casos em que o olho, a pigmentação, na verdade, ela é mais escura, também vai haver essa necessidade de usar óculos, porque pode também ter uma sensibilidade, mas em todos os casos a gente precisa entender que está suscetível a esses problemas que são causados pela emissão da radiação.
Gente, eu escolhi a Giovana para estar aqui com a gente hoje porque ela é técnica ótica e trabalha muito, né, com essa questão de óculos. Ela também é proprietária da Divina Experiência, então vocês podem procurar ela, procurar a Divina Experiência se vocês precisarem de óculos. Mas eu também trouxe esse assunto hoje porque em setembro a gente tem, né, uma data muito importante, muito especial, uma campanha também que é sobre a conscientização do retinoblastoma, que é uma doença relacionada, então, aos olhos. E você pode explicar um pouquinho para a gente, né? O que é essa doença e, enfim, como que ela acomete as pessoas? Principalmente acontece em crianças, não? Em crianças, claro. O retinoblastoma, na verdade, ele veio à tona porque o Thiago Leifert fez uma campanha, inclusive, de conscientização, porque a filha dele, ela sofre dessa doença. O retinoblastoma ele é um câncer que acomete principalmente crianças. Então, quando a gente fala sobre crianças, fica um alerta porque a criança ela precisa de acompanhamento oftalmológico com frequência. A gente começa lá do teste do olhinho, né, no momento que o bebê nasce, e a indicação é que seja feita nos primeiros anos de vida, a cada 6 meses, porque como eles têm esse avanço muito grande, né, eles estão crescendo muito rápido, é normalmente nesse período que vão aparecer esses primeiros sintomas. Todas as doenças oculares, quanto antes elas forem diagnosticadas, antes elas podem ser tratadas e aumenta a chance de realmente prevenir a cegueira, proporcionar uma saúde visual com qualidade ótica para o resto da vida. A gente fala muito aqui sobre as telas para as crianças, porque elas acabam ficando muito tempo em frente às telas, exercitando menos essa visão de longe, e aí vai de realmente os pais identificarem. As crianças não têm noção que elas não estão enxergando. Para elas é tudo muito novo. Então, se perguntar se elas estão enxergando, elas vão dizer que sim. Elas vão enxergar do jeitinho delas, mas elas vão dizer que sim. Por isso que é importante a gente ir a um oftalmologista antes de haverem os sinais. Obviamente, alguns sinais podem ser evidenciados e criar um alerta, mas essa campanha ela realmente foi agora em setembro nós tivemos esse dia de mobilização para essa conscientização, mas ela é uma consciência que deve ser trazida para o nosso dia a dia e a gente cuidar, porque não é só o retinoblastoma, são inúmeros outros fatores que podem levar à cegueira. Falando um pouquinho sobre a questão do cuidado com as crianças, né? De que forma os pais podem perceber, enfim, como um todo na criança e quais os sinais que indicam que a criança tem algum problema de visão, enfim, ou que ela precisa buscar esse acompanhamento da saúde ocular dela? Quais são os alertas? Como a gente falou, é importante não esperar pelos alertas, mas alguns casos eles podem realmente chamar mais atenção. Crianças com muita hiperatividade ou com dificuldade de concentração, elas podem sim ter uma dificuldade de enxergar, porque automaticamente elas não vão conseguir prestar atenção naquilo que elas não têm foco. Então, é natural que elas se distraiam com mais facilidade, que elas fiquem mais hiperativas. Então, a hiperatividade, ela pode ser um sintoma, às vezes pode ser resolvido só com o uso do óculos de grau, que vai trazer mais concentração para ela. Ela vai conseguir ficar mais focada, vai ter mais facilidade de aprendizado. Eu digo que, às vezes, a gente acha que uma criança tem, por exemplo, dislexia, e antes desse diagnóstico, a gente não leva no oftalmologista. E a própria dificuldade de leitura, pular linhas, ter dificuldade de identificar letras, por exemplo, confundir M e N, o P e o B, o próprio 8. Quando começa a ver essa dificuldade, ela pode estar associada a uma dificuldade de leitura. O astigmatismo ele faz com que a nossa visão embaralhe, e ele é muito comum em crianças. A partir do momento que a nossa visão embaralha, é natural que comece a confundir essas letras ou a pular linhas. Está lá lendo, daqui a pouco vai para a linha de baixo. Então, são alguns dos sintomas. Se aproximar muito das telas, se aproximar para enxergar, franzir a testa. É um hábito do míope, principalmente, né, que tenta dar aquele zoom com a visão.
Então, é importante ter esse cuidado. Ao mesmo tempo, pais ficam alerta que deixem seus filhos brincar na rua, ao ar livre, andar de bicicleta, jogar bola. Isso faz com que eles exercitem essa visão de longe e evita com que eles realmente fiquem somente ali focados no perto. Por que exercitar a visão de longe? O que isso interfere? A gente já falou sobre a questão da pandemia, né? Mas para as crianças, principalmente, além da concentração e tudo mais, né? Isso não só para as crianças, mas quando a gente fala de criança, a gente tem que entender que o nervo óptico ele ainda está em formação. Então, acaba realmente havendo mais necessidade da gente preservar essa estrutura óptica. Mas vamos imaginar que o nosso olho, aqui seja o nosso olho. E ele faz esse movimento de olhar para longe e para perto para aproximar. É como se fosse um músculo do nosso corpo, né? Se a gente passar o dia todo sentado numa mesma posição, a tendência é que no final do dia, quando a gente for levantar, vai sentir mais atrofiado. O olho é a mesma coisa. Se a gente passa o tempo todo olhando para perto, nós acabamos atrofiando ele de enxergar para longe. E é o mesmo que acontece no caso da presbiopia, por exemplo, após os 40 anos. Nós passamos a vida toda olhando para longe, agora a gente está invertendo os problemas, né? Nós passamos a vida toda olhando para longe e aí o olho ele começa a cansar de olhar para perto, por isso que a tendência é a gente começar a afastar os objetos. Então, eu recomendo sempre, para quem trabalha principalmente em frente às telas, cada meia hora, 1 hora no máximo, faz uma pausa, vai numa janela, olha para o infinito, para fazer com que esse estímulo aconteça. Muito bem. Muito importante essa informação, hein? Outra coisa bem importante, a escolha do óculos. Como que eu devo escolher um óculos? De que forma, enfim, qual é a dica que você pode nos dar em relação a isso? Os óculos são minha paixão, né? Eu completo agora em janeiro 16 anos no ramo, então é metade da minha vida no ramo óptico. E eu digo que a ótica ela é minha paixão, porque ela também é minha dor. Né? Desde muito pequena eu precisava usar óculos e eu nem sempre tinha acesso ao óculos que eu gostava. Então, óculos é maravilhoso, sim, mas ele tem que ter muito a ver com a nossa personalidade, ele tem que respeitar o nosso estilo. Eu digo que não é só seguir tendência. Obviamente, as tendências estão aí para serem seguidas, mas a gente precisa trazer para a nossa consciência que é a primeira coisa que as pessoas vão enxergar quando nos olharem. Né? Quem olha para a Ali com esse óculos branco, cheio de intenção, criativo, já consegue identificar muito como você realmente é no teu dia a dia. Então, é um trabalho que começa dentro do consultório oftalmológico, né, com a prescrição, e que ele continua na ótica. É um trabalho em conjunto e ali não para, porque depois vem o pós-venda, né? É 50% lente, 50% armação. Não tem como o resultado ser 100% satisfatório se a escolha da armação não for uma armação adequada ou se a lente também não estiver de acordo com as necessidades do paciente. E o multifocal? O que é o multifocal? Enfim, quem que deve usar? De que forma? O multifocal é uma lente que, para mim, particularmente, é uma das melhores invenções da ótica, né? Que é uma ciência que eu amo tanto. É uma ciência que realmente ela nos proporciona poder continuar enxergando o melhor da vida. O multifocal ele é uma tecnologia de lentes onde a gente tem a visão de longe, a visão de perto e também a visão intermediária. Antigamente, as lentes bifocais, que eram aquelas lentes que tinham a divisão, uma meia-lua, né, ou as topo-reto, que eram retinhas em cima e tinha embaixo, ela tinha o grau de longe e o grau de perto. E nós tínhamos aí um salto de imagem. O grau de perto ele tem um alcance de até 40 centímetros. É a altura do cotovelo, é exclusivamente leitura. O longe ele está a partir de 6 metros de distância. Tudo que ficava entre esses 40 centímetros e esses 6 metros, que é o intermediário, ficava meio bagunçado. Com o multifocal, a gente conseguiu unir tudo. Então, é uma visão mais próxima do natural. E aí, aqui no multifocal, a gente tem tecnologias incríveis,
lentes que podem ser personalizadas com exclusividade para cada caso, para atender cada necessidade e realmente proporcionar uma visão o mais próximo daquela visão dos 20 aninhos, quando não precisava usar óculos. E temos tecnologias também nas lentes, né? Inclusive, temos novidades em lentes? Temos novidades em lentes. A Divina agora está lançando as nossas lentes Infinity. Neste primeiro momento serão lentes de visão simples para atender míopes, hipermétropes, astigmatos, inclusive alto índice, com tecnologia de inteligência artificial. A gente já conseguiu trazer a inteligência artificial com um laboratório aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Vila Flores, que é um laboratório com uma estrutura incrível, com a tecnologia de ponta, onde nós conseguimos realmente personalizar as lentes com o máximo de qualidade possível para atender cada cliente. E isso com certeza faz toda a diferença, né? Se tu coloca uma lente que não tem qualidade, acaba prejudicando ainda mais a visão do que realmente ajudando a corrigir o problema. Exatamente. Aqui a gente entra na questão de tirada de medidas e eu deixo um alerta para sempre procurar uma ótica de confiança, procura saber quem já fez um óculos, pede uma indicação, porque quando a gente fala sobre o óculos pronto, não é só o grau, né? O grau ele sai do consultório médico com a receita, mas e depois? Tem que haver uma escolha de armação assertiva. Os tratamentos que serão feitos na lente, é uma lente que vai escurecer no sol, não vai? O que vai atender melhor as tuas necessidades? Você dirige muito tempo? Quanto tempo fica em frente às telas? Como que é a tua rotina? Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher as lentes. E antes disso, claro, tem a consulta oftalmológica. Existe um momento certo de buscar o oftalmologista, enfim, como que eu entendo, assim, a gente já falou de sinais, falou da importância, né, de fazer também a prevenção. Por quê? Na primeira infância, o oftalmologista ele deve ser consultado com maior regularidade. Ali a cada 6 meses, no máximo, a partir da primeira consulta, o próprio oftalmologista vai dizer quando deve ser feito esse retorno para, em casos de doenças já genéticas, pressão arterial, diabetes, são sinais de alerta também para a visão. Então, é necessário também que se tenha um acompanhamento oftalmológico. A partir do momento que você é adulto, pelo menos uma vez por ano, para saber se está tudo ok, se está tudo em dia. Não é só grau, como a gente sempre diz, né? O médico ele vai analisar fundo de olho, ele vai ver como que está a córnea, vai ver como que está a preservação justamente de toda essa estrutura ocular, para lá na frente a gente conseguir evitar doenças que podem realmente levar à cegueira. Por exemplo, o glaucoma, quando diagnosticado precocemente, é um simples colírio, o uso do óculos de proteção solar que vai evitar que esse caso se avance. O glaucoma ele não tem como regredir. Então, a visão que for perdida é quando a gente começa a perder a nossa visão panorâmica. Ele vai diminuindo cada vez mais aqui nas laterais até ficar totalmente cego. Então, o que foi perdido ainda não tem como recuperar. Por isso que quanto antes houver esse diagnóstico, melhor. Super importante. Então, hoje o nosso Papo Saúde, falando um pouquinho sobre saúde ocular, sobre visão aqui com a Giovana Sacchetti, ela que é técnica óptica, né? E agora, para a gente finalizar, então, estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Para você que está acompanhando aí em casa, a Gi vai dar as dicas de ouro dos cuidados com a saúde ocular. Gi, que dicas são essas? Então, gente, cuidem do olho de vocês realmente como sendo o teu bem mais precioso, porque eu tenho certeza que ele é, e muitas vezes a gente só vai perceber isso quando já não tem mais. Evite coçar os olhos, não é negociável. Pisque com o máximo de frequência possível. Faça o uso de óculos de proteção solar, não só em dias de sol. Os óculos, eles também auxiliam muito, inclusive os óculos de grau, auxiliam a proteger do vento, da poeira, que podem causar lesões na córnea, que podem causar lesões oculares. E consulte um oftalmologista regularmente, não só quando não estiver enxergando,
Muitas vezes você pode salvar a tua visão com um simples diagnóstico. Muito bem, Gi, eu quero agradecer muito você por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, trazer tanto conhecimento, tanta informação importante aqui para quem está nos acompanhando de casa. Muito obrigada pela sua presença. Gratidão a minha, fico à disposição sempre que precisarem, e a Divina ela está de portas abertas também para auxiliar justamente nessas dicas. No nosso Instagram a gente está sempre trazendo as melhores dicas de saúde visual, porque a ótica, antes de tudo, ela é um estabelecimento de saúde. Muito bem, muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa hoje, o nosso Papo Saúde, a nossa técnica aqui. Quero fazer um agradecimento bem especial ao Regison Cabeleireiros, que faz a nossa produção, e também a Helena lá da Só Flores. A Helena, gente, ela tá se mudando hoje, né, Helena? Se mudou hoje para um novo endereço agora na Capitão Eleutério. Então, se você precisar de flores, a Helena da Só Flores tem flores maravilhosas. Ela sempre faz os nossos arranjos aqui na TV. 3313-1303 é o número dela, então liga e encomenda as suas flores. Convido vocês então para na semana que vem, na próxima quinta-feira, às 20 horas, estarem aqui conosco no próximo Papo Saúde, aqui da NGTV. Uma boa noite a todos.